Boa noite novamente. Vamos iniciar nosso estudo do Evangelho de João. A Maria Tereza vai fazer oração para nós. Nosso Mestre Jesus, que a luz do teu amor bondoso e amoroso invada os nossos corações, que nós estejamos ligados em pensamento e em coração aos bons espíritos, a fim de escutarmos as palavras mais profundamente, de entendermos o significado profundo de te buscarmos, Jesus. Que a nossa reunião nos dê forças, energias necessárias para o enfrentamento das nossas dificuldades, para o enfrentamento das tribulações que nos fazem crescer, nos fazem chegar mais perto do Senhor. Que aprendemos cada vez mais com seu amor bondoso, compassivo, enérgico, disciplinador e também misericordioso. Que o nosso espírito entenda a necessidade de te buscarmos profundamente, buscando dentro de nós trabalharmos cada vez mais em favor do próximo. Muito obrigada. Obrigado, Maria Tereza. Vocês estão vendo, né, a tela? Nós paramos no final do capítulo 2 de João. Chegamos a ler e voltaríamos nele hoje, como nós conversamos. E estando ele em Jerusalém pela Páscoa, no dia da festa, muitos, vendo os sinais que fazia, creram no seu nome. Aí nós falamos sobre isso. Jerusalém é a cidade onde tem o Monte Sião, que era a terra prometida, que Moisés prometeu aos israelenses, quando eles deixaram de ser escravos no Egito. Mas o próprio Jesus não confiava neles, porque conhecia todos. Jesus conhece a história de cada um de nós desde antes de sermos humanos. Ele acompanha a nossa evolução desde que chegamos no planeta Terra e começamos a evolução junto com o planeta há cerca de 3,8 bilhões de anos atrás. A Terra tem 4,5 bilhões de anos, aproximadamente, o Sistema Solar cerca de 5 bilhões de anos. A vida na Terra começou por volta de 3,8, 3,5 bilhões de anos atrás, de acordo com os estudos de datação feitos pelos cientistas, né? Mas os espíritos nos disseram pelo livro dos espíritos que qualquer um que queira saber a data de formação do universo das coisas é um louco. Então, nós repetimos o que a ciência nos disse. E não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. Nós consideramos isso aqui muito importante, para a gente poder entender o homem. E por que Jesus não confiava em nós? Qual o motivo dele não confiar em nós? Lá em Provérbios, nós vamos encontrar Salomão, e eu não me lembro qual provérbio que foi, que ele diz assim: maldito o homem que confia no homem. Em outras traduções, tolo o homem que confia no homem. Então nós vamos utilizar um quadro para a gente poder explicar essa questão do ser humano, para a gente entender a gente mesmo, porque no livro dos Espíritos diz que a melhor maneira de a gente evoluir é a gente conhecer a si mesmo. A resposta é: um sábio da antiguidade já vos disse, conheça-te a ti mesmo. E nesse sentido, a gente, conhecendo a nós mesmos, nós vamos aprender a crescer em espírito, a crescer em entendimento de nós mesmos, tendo Jesus como exemplo, né? Essa é a base de tudo. Jesus é o nosso exemplo. Sempre nos baseando na codificação kardeciana, sempre nos baseando
na Bíblia, sempre nos baseando nos espíritos sérios da mediunidade do Chico Xavier. E naquilo que a ciência nos ensina. Mas aí a gente avisa, tá? Vamos fazer uma análise aqui, e eu gostaria que vocês acompanhassem e me ajudassem. Digamos que isso aqui seja a nossa personalidade. Nós. Vocês concordam que a gente conhece de nós e as pessoas conhecem de nós apenas uma pequena parte dela? Vamos dizer assim, ó. Colocar aqui na superfície, essa parte superficial aqui. Vocês concordam? A gente não se mostra para os outros, a gente esconde e a gente mente. Faz parte do ser humano mentir. Então, na psicologia, foram estudos feitos com isso. Aí eles chamaram de mentira saudável. Todo mundo mente um pouco para chamar atenção, porque não quer mostrar alguma coisa. Aqui, vamos dizer que essa aqui seja nossa personalidade e a gente mostra só uma parte dela. Só uma parte mais superficial. O que vocês acham disso? Acho que eu estou certo ou acho que a gente se mostra tal como a gente é? Não. Podem participar aí. Vou chamar isso aqui de nosso eu. Então vamos lá. Primeiro, sempre existe alguém que contou mentira. Por vários motivos. A mentira pode ser patológica e a mentira pode ser, de acordo com os psicólogos, não patológica. A mentira patológica, a pessoa ela quer que os outros pensem dela algo que ela não quer mostrar de dentro dela. Logo, tem alguma coisa a esconder, concorda? Então, a mentira, ela é feita e ela existe por causa de algo que a gente quer mostrar, mas que não tem a ver com a realidade ou que nós somos. Certo? A não verdade. Vamos colocar aqui mentira. Nós mentimos, tá? Então, mentira. Vou voltar aqui. Mentira. Não patológica. De acordo com a psicologia, é aquela que a gente conta todo dia e quase não faz efeito no nosso comportamento. E eu acho que quem tem essas mentirinhas não patológicas conta mentiras maiores, com certeza. Mas é uma opinião minha, não é a opinião dos estudos psicológicos. Então, por exemplo, você passa e fala assim, você viu fulano quando você passou naquela rua? A pessoa, vi. Ah, então tá. Pronto, acabou. Então, mentira que não fez efeito nenhum na vida dos outros. Né? Ela só não queria continuar a conversa, não queria falar que não viu, por algum motivo ela queria deixar aquela pessoa feliz, e assim por diante. Tem uma história sobre uma mentira, que aí seria, vamos dizer assim, as atribuições associadas a uma verdade secundária. A história do Jesus no lar. A família perdeu tudo que ela tinha, o pai faleceu, muitas dívidas, e quando o pai faleceu, eles ficaram com as dívidas, foram, parece que 2 filhos e uma filha, e a mãe, todos chorando, uma situação muito difícil, devedor para todo lado, e eles tinham ali um pequeno casebre, e a terra parece que não era deles exatamente, e todos tristes na mesa, a mãe então pega um baú e escreve assim, e fala assim, olha, na verdade o pai de vocês não nos deixou sem provisões, ele nos deixou um tesouro muito grande. Eu peço que você procure para mim Jesus no lá, para a gente saber qual parte dos provérbios que está escrito lá. Aí os filhos cresceram o olho, falaram, nossa, a gente achou que o nosso pai estava falido, né? Estou contando a história do meu jeito. Aí
a mãe falou assim, mas eu não sou a favor de abrir esse tesouro agora. Eu gostaria que, para honrarmos o nome do pai de vocês, nós trabalhássemos e quando a gente já tivesse pago todas as dívidas que ele deixou, nós abriríamos o tesouro. E os filhos concordaram. Alugaram um pedaço de terra, arado, foram trabalhar, pediram para os credores esperarem um pouco que pagariam em determinado momento. O nome da lição é a bênção do estímulo, tá? Aí o que acontece? Depois que ele fez isso, o que os filhos trabalharam durante muitos anos, vamos colocar aí 5, 6 anos, já tinham pago as contas, já tinham comprado um pedaço de terra, já tinham o dinheiro guardado, eles se reuniram para poder abrir o tesouro. Então a mãe abre o tesouro, trouxe o cofre, né, com carinho, sorriu satisfeito e sem grande esforço, abriu o cofre, porém dentro do cofre encontraram um velho pergaminho com as belas palavras de Salomão. O filho sábio alegra seu pai, mas o filho insensato é a tristeza da sua mãe. Os tesouros da impiedade de nada aproveitam, contudo a justiça livra-nos da morte no mal. O Senhor não deixa com fome a alma do justo, entretanto recusa a fazenda dos ímpios. Aquele que trabalha com mão enganosa empobrece, todavia a mão dos diligentes enriquece para sempre. Jesus conta essa história e depois, no final da história que ele conta no Evangelho na casa de Simão Pedro, ele pergunta: quem classificaria de enganosa e mentirosa essa grande mulher? Seja o nosso falar sim, sim e não, não nos lances graves da vida, mas nunca espezinhemos a bênção do estímulo nas lutas edificantes de cada dia. A semente tenra é promessa de fruto, a pretexto de acender a luz da verdade, que ninguém destrua a candeia da esperança. Então veja que situação interessante, né? Que é a beleza desse ensinamento. Então nós podemos, muitas vezes, utilizar de subterfúgios inteligentes com boas intenções para auxiliar os nossos irmãos, não é mesmo? Assim, vamos falar até de uma parte engraçada, anedota, né? Assim, a gente tem aí, tipo, uma irmã feinha, ela se arruma toda e fala assim, tô bonita, você vai falar que tá feia, mesmo ela estando? Mesmo que o batom esteja borrado, você não vai falar, você tá linda, vai lá e arruma o batom dela. Entendeu? Você tá linda, minha filha, mas ó, vamos trocar essa blusa, porque hoje tá frio, vamos colocar esse casaquinho melhor? Olha só, nós vamos falar, não, você tá feio, e aí? Vai acabar com a vida da pessoa. Até porque a nossa opinião, tem gente que vai achar linda, né? Para mim, a mulher mais bonita do mundo é minha esposa. Não tem outra, porque eu não tenho olhos para outra pessoa. Não interessa quem está fora, né? Já dizia um escritor brasileiro, o maior e mais belo dos rios não é o Amazonas nem o Nilo, mas aquele que passa perto da minha casa e mata a minha sede. Então, a questão de convivência conosco mesmo é importante através da sabedoria. Então, a mentira não patológica pode ser utilizada como fonte de verdades inestimáveis, se nós tivermos sabedoria. Mas é mentira patológica. Olha que nós estamos falando só de uma vertente da personalidade humana. A maioria das mentiras é patológica. Que tipo de mentira que nós vemos sempre? A pessoa aumentar o que ela é para os outros, para que os outros a vejam de uma maneira que ela mesma não se considera. Quanto mais ela quer se elevar pela mentira, menos ela considera a si mesma. Mas se você falar isso para ela, ela não aceita. Eu preciso mentir para as pessoas que não me conhecem que eu sou muito importante no meu trabalho, que meu chefe não conseguiria ter o que ele tem hoje se não fosse o que eu fiz por ele. Pode ser verdade, mas normalmente não é. A pessoa conta histórias do passado em que ela se torna o centro das referências, o herói muitas vezes. Ela não consegue se aceitar o que ela era.
Porque esse tipo de mentira, de patologia, que está associado à vaidade, é uma mentira muito importante de nós descobrirmos em nós mesmos e nos nossos irmãos, porque ela indica uma enfermidade muito grande, que é essa enfermidade grande aqui, que ela indica, falta de humildade, porque a pessoa não aceita a posição que ela conquistou ou que Deus lhe deu. Vocês entendem? Ela não aceitando isso, ela não aceitando aquilo que os olhos veem, que o ambiente mostra, ela então mente por vaidade. E essa ela está mentindo por vaidade é porque falta para ela a humildade. Normalmente, quando falta humildade, falta também gratidão. E se falta gratidão e humildade, porque a pessoa não trabalhou o suficiente para ter aquilo que ela diz ter, muitas vezes falta para ela trabalho sério. Ou seja, ela tende a ser ociosa. Trabalho decidido. Então, a pessoa faz isso e ela pode não olhar para dentro dela mesma. E nós conhecemos pessoas já de idade avançada que ela não consegue aceitar a verdade do que ela é. Ela sempre se coloca numa posição de alta superioridade, algumas vezes contando uma mentira patológica tão grave, por causa de vaidade, que chega a ser uma mitomaníaca. A mitomania é uma patologia psiquiátrica e psicológica em que a pessoa não consegue falar a verdade e ela precisa ser o centro das atenções. Então, ela apresenta, dentro do que nós chamamos de psicanálise, de mitomania mais um narcisismo. Ela ama a si mesma, mas ela ama a si mesma sem um amor verdadeiro. Ela quer ser o centro das atenções. E, em grau maior ou menor, nós vamos lembrar que no nosso Evangelho está dizendo que nós devemos lutar fortemente contra o orgulho, o egoísmo e a tola vaidade. Então, o que vai acontecer? Isso que nós estamos colocando aqui, nós temos que analisar dentro de nós que nós somos, que situação que nós estamos, como que nós queremos aparentar. Porque essa parte da personalidade aqui, ó, essa parte superficial da personalidade que nós mostramos, vamos falar assim, a superfície, do que nós somos, isso muitas vezes, nem sempre, muitas vezes, então vou colocar uma interrogação aqui, ó, é uma máscara social. O que é uma máscara social? É quem eu quero parecer ser. Se o indivíduo tem consciência de que ele não é, mas ele veste a máscara para determinado interesse, então nós podemos entender que ele não é uma pessoa honesta. Então, essa pessoa que mente dessa forma, vamos dizer aqui do item patológico, ela também pode ser desonesta, porque quem fala a mentira pode fazer a mentira por benefício próprio. E aí ela não é uma pessoa honesta. Ela sabe que ela precisa mostrar um sorriso para todo lugar onde ela estiver, porque isso vai fazer com que as pessoas lhe deem uma certa simpatia. E passando uma certa simpatia, e eu acredito, eu conheci uma pessoa assim, que sendo dona de uma loja, ela sorria, frequentava academias por um tempo, no tempo em que o primeiro mês era grátis,
e fazia amizades não verdadeiras para poder entregar o cartãozinho da loja dela. Não estou questionando o método de marketing dela, estou questionando a personalidade que tem por trás uma intenção de amizade longe do significado profundo do que significa amizade. Não estou dizendo que quem faz isso é desonesto, não, só estou dizendo, por dentro alguma coisa não está certa. Então, a gente costuma mostrar isso. Por quê? Porque a gente não consegue entender quem a gente é muito bem. Eu explico por quê. Essa superfície aqui, ó, ela precisa ser bem conhecida de nós mesmos. Nós conhecemos a nossa superfície? Você vai falar, claro, nós conhecemos a nossa superfície, aquilo que eu quero mostrar. Nem todo mundo que é mitomaníaco sabe que é mitomaníaco. Nem todo mundo que fala mentira se acha mentiroso. Alguns batem de pé junto, que aquela mentira é verdade. E até alguém disse que uma mentira contada muitas vezes se torna uma verdade. Nunca. Não na lei de Deus. Pode ser para a sociedade humana, mas nunca na lei de Deus. Então, nós conhecemos essa superfície? Eu vou dizer para vocês que não. Vou explicar o motivo, porque nós estamos falando daquela parte da Bíblia que Jesus não confia em nós. O nosso eu aqui, ó, tem de muitas encarnações. Então, para chegar aqui nessa superfície, normalmente a bondade de Deus, ela faz com que a gente pague, a gente resgate aquilo que nós fizemos de menos pior primeiro, para nós treinarmos a resgatar aquilo que nós fizemos de pior antes. E como em cada reencarnação, em cada momento da nossa vida, e nesse momento nós podemos dizer para nós mesmos, que nós estamos no melhor momento de toda a nossa vida como espírito, porque como o espírito só evolui, nunca regride, mesmo que eu esteja estacionado, eu estou no melhor momento evolutivo da minha vida como espírito. Isso significa que eu fiz menos mal nos últimos anos do que nos anos anteriores das minhas reencarnações. Então, a bondade de Deus faz que a gente pague aos poucos. Então, essa parte mais interna aqui, ó, eu coloquei de vermelho, é uma parte muito complexa, porque normalmente eu não a conheço porque eu morro de medo de conhecer. Fora a doutrina espírita, quem estuda isso é a psicanálise. Essa é a psicanálise. Parte mais profunda, que na nossa encarnação faz parte do que nós vamos chamar de uma maneira geral, nessa encarnação, do inconsciente, que aparece na superfície só através de anseios, desejos e sentimentos. Então, se eu reencarno agora, Deus nos dá condições de lembrar de forma mais precisa aquilo que nós temos que resgatar. E a gente não conhece a profundidade do nosso eu. Então, a frase conheça-te a ti mesmo é muito significativa. Ela não foi dita por Sócrates, não significa que ele não disse, né? Não foi o primeiro a dizer, não se sabe a origem dessa frase. Eles atribuem até a Tales de Mileto 600 anos antes de Cristo. Sócrates está ali perto de 400 anos antes de Cristo. Isso significa que a gente não se conhece. Os filósofos já sabiam disso. Mas a gente não se conhece porque a gente não se analisa. Então nós vamos fazendo as coisas, nós vamos agindo sem que a gente saiba muitas vezes as causas das nossas ações. Nós agimos por instinto, por sentimento. E quantas vezes nós não dominamos o que nós fazemos? Por exemplo, eu não gostaria. Vamos pegar um caso mais esdrúxulo. Por exemplo, eu não gosto de fumar. Eu acho que está errado, mas eu não consigo parar. Eu não gosto de ser maledicente, mas eu não consigo parar. Então, além do conhecer a nós mesmos, nós devemos ter força de mudar o que nós conhecemos.
mas nós ainda não conhecemos. Então, aqui, só de uma maneira geral, uma maneira mais profunda, eu vou usar aqui apenas o conceito inicial, não precisa ser um conceito muito detalhado, da psicanálise de Freud. A psicanálise de Freud diz que nós temos o ego, o id e o superego, instâncias da personalidade. Id, ego, aqui, e superego. O superego é a parte do homem novo, aquilo que a gente quer ser, que ele controla as nossas ações. Ele controla o ego. O id é inconsciente, e parte do superego é inconsciente. Então, eu vou fazer aqui de outra cor, para dizer assim, ó, o inconsciente pega tem que ser outra cor. Só um minutinho. Não vamos fazer curso de psicanálise agora, só para ter uma noção, tá? Tipo assim, ó, o inconsciente pega parte do superego e o id inteiro. Então, esse amarelo aqui é o inconsciente. É aquilo que nós guardamos e não mais lembramos. Vou contar uma história sobre isso. Ela é repetitiva para alguns, mas o lema de quem ensina é repetir, já dizia o mestre de Allan Kardec, Pestalozzi. Então, o amarelo aqui é inconsciente. Esse id aqui guarda os nossos reflexos, guarda os nossos sentimentos inconscientes, os nossos desejos, que nós não podemos revelar, nós temos medo de revelar e nós nem sabemos que existe dentro de nós. O ego é consciente, é o nosso eu, é aquele eu que eu vivo todo dia. Só que ele é controlado pelo inconsciente. E o superego é o controlador moral do indivíduo. Ele é o controlador moral. Ele é que fala assim, olha, você não pode bater na sua professora. Parece que o pessoal não segue muito superego hoje. Controlador. Você não pode bater naquela pessoa porque socialmente não vai pegar bem. Isso é moral. Vamos dizer assim, ó, ideais morais, éticos. Isso é chamado segunda tópica da psicanálise de Freud. Estou falando de Freud. De acordo com esses estudos de Freud, então, nós podemos pegar aqui a nossa ideia espiritual, porque Freud não era espírita, e lembrar que, na verdade, essa parte profunda da personalidade, do inconsciente, são as nossas encarnações passadas, as lembranças das encarnações passadas. Que não são lembranças, elas vêm como sentimentos, desejos que aparecem. Então, o ego, ele se corresponde com o id. E o id manda informação por ego, mas não é uma informação consciente, ele fica o tempo todo se correspondendo. O ego depende do superego para poder tomar suas decisões. E eles estão agindo um com o outro simultaneamente. Coisas do ego que eu quero esquecer, que eu não gosto de mim, eu mando para o id, para o inconsciente, e eu não sei como é que ele aparece. Eu vou contar o caso de uma paciente de Freud que parou de beber água, essa que eu mais gosto de contar. Ela parou de beber água, começou a ter nojo de água, não queria tomar água. Ainda numa fase inicial dos estudos de Freud, ela foi hipnotizada, e aí ela se lembrou, ou se eu não estou enganado, ela foi induzida a se lembrar, eu não me lembro agora bem da história, ela lembrou de que quando ela era pequena, ela deixava um copo d'água do lado da cabeceira da cama, e um dia ela entrou no quarto e viu o cachorro tomando água e sentiu nojo, esqueceu daquilo. Depois de um certo trauma psicológico, ela pegou nojo de água, mas ela não sabia a causa. Quando ela viu a causa, ela lembrou da causa, depois de buscar muito dentro dela, ela parou então ela perdeu a vontade de não tomar água, passou a tomar água.
E Freud ficou assustado com o poder da mente sobre a própria pessoa, a ponto de somatizar isso, né? De gerar um comportamento em que ela não sabia direito o que estava acontecendo, logo inconsciente. Ela guardou um nojo que ela teve, aquilo lá deve ter machucado tanto, e que eu estou repetindo o que Freud falou, machucar tanto o consciente, que ela resolveu colocar num lado da memória e não lembrar mais. Quando aquilo voltou, né, ele chama isso de lembranças recalcadas, quando isso retornou para o consciente dela, ele retornou na forma de um comportamento, mas pode retornar na forma de dor. Teve uma paciente de Freud que ela não enxergava, ela ficou cega durante um tempo, sem nenhum problema óptico, nem no olho, nem no cérebro. Depois que o trauma foi resolvido, ela voltou a enxergar. Dores, mal-estar, fobias de uma maneira geral, processos de ansiedade, de depressão, estão associados a isso. Nós não queremos entrar nesse detalhe. Mas vocês têm certeza que se Freud sabia alguma coisa, Jesus sabia muito mais. Então, de acordo com isso, nós podemos concluir pela psicanálise, também eu não vou entrar em detalhes de psicologia, também podemos concluir que nós não nos conhecemos muito bem, mas só para não entrar em detalhes, quando eu digo que a psicologia estuda isso, quais são os meus comportamentos que eu não admito, mas não consigo fazer, já mostra que o conhecimento de nós mesmos é um conhecimento pífio, pequeno, né? E nós podemos dizer com os filósofos, né? Se eles falam conheça-te a ti mesmo, é porque nós não nos conhecemos. Então aqui nós demos uma razão de ser para aqueles versículos, né? No final do capítulo 2 de João, de que Jesus não confiava no homem, ninguém precisava testificar do homem, porque ele já sabia o que estava dentro do homem. Não se conhecem, as pessoas não se conhecem direito. Mas ele conhece, devido à evolução dele, ele consegue nos ler. Então, muito do que nós passamos hoje, Deus permite que esteja na superfície aquilo que eu consigo pagar. Aí nós vamos lembrar de uma frase bem importante para nós, que Deus não coloca fardo pesado em ombros que não podem carregar. Então, nós só podemos carregar o que nós conseguimos. E isso é aquilo que vem para nós como essência na encarnação que a gente está tendo. Mas eu só devo isso? Não, eu devo mais. Mas Deus não nos permite ter uma noção disso, muitas vezes com sentimentos guardados tão profundamente que ele não aparece durante toda a encarnação. Um palestrante espírita de Utuiutaba, Jerônimo Mendonça, que ele ficou tetraplégico, né, que ele dava palestra só falando, ele é colocado em cima da mesa. Eu nunca ouvi, mas dizem que eram palestras maravilhosas. Uma médium que eu acompanhava, chamada Dona Canusa, eu a conheci em Uberaba. E ela contou um caso, também estou repetindo, de que uma pessoa chegou para ela e falou assim, nossa, ele deve dever muito, né, para poder reencarnar tetraplégico. Ele não era tetraplégico, ele era um jogador de futebol amador, e isso ficou depois de algo que inexplicável. Os médicos falaram que foi aquele negócio que o pessoal tem que ninguém sabe explicar direito. Esclerose lateral? Não, eu esqueci o nome, depois eu lembro, mas assim, o pessoal fala muito na roça, depois eu lembro disso, agora me sumiu da cabeça. Mas assim, não teve explicação, ele ficou tetraplégico. Aí ela falou que o espírito chegou para ela, pediu para ela responder assim, mas ele, minha irmã, já tem condições de pagar. O significado disso é, muitos estão encarnando uma, duas, três vezes para ter forças, porque o amor de Deus é tão grande para poder pagar o que deve. Daí, então, nós podemos concluir, somando tudo isso, que a gente não se conhece muito bem, mas Jesus, sim, nos conhecia. Então, muitas das nossas ações são baseadas em situações que nós desconhecemos. Isso é bastante importante. Então, quando eu me conheço, eu começo a pensar nas minhas ações. Daí, veja a importância do ensino religioso na vida. Porque eu jogo por cima dessa superfície aqui, essa que nós colocamos aqui, ó, eu vou jogar por cima dela
algo que é essencial na encarnação, a educação. Eu reeduco meus hábitos. Então, uma boa educação intelecto-moral vai fazer com que a minha superfície se transforme em algo melhor, agindo, então, essa superfície sobre a parte profunda, transformando, uma age sobre a outra. Então, essa parte superficial que Deus permite que a gente reencarne, quando a gente consegue ter uma educação moral, uma educação intelectual boa, voltada para o bem, eu começo, então, a mudar o meu comportamento. Então, a mudança de comportamento, nós vamos lembrar de Paulo de Tarso. Precisamos substituir o homem velho, que é o homem cheio de arraigamentos, cheio de vícios e que eu não gosto mais, e colocar no lugar dele o homem novo, o homem que eu quero ser, o homem cheio de virtudes e que supere esse homem velho. Então, Paulo fala que o homem velho é muito forte, ele quer voltar sempre. Então, eu me silencio diante de uma conversa onde tem maledicência, mas aquilo me coça. O homem velho quer voltar, ele quer falar, ele quer continuar o comportamento dele. Isso aqui significa mudança de comportamento. E essa mudança de comportamento, ela representa para nós vida nova. Então, muitas vezes a pessoa fala assim, eu fui convertido. Ela diz isso, mas ela não mudou o comportamento dela, então a conversão dela foi superficial, não foi profunda. O comportamento, a mudança de comportamento tem que ser uma luta constante. Aí eu vou me conhecendo, falo, nossa, não é que eu era maledicente mesmo. Nossa, eu era mais do que eu estou imaginando. Aí eu começo a pensar no meu passado. Nossa, não é que eu era arrogante? Nossa, eu era mais arrogante do que eu estou imaginando, porque eu me liberei daquela mentira que eu contei para mim mesmo e comecei a enxergar a verdade. Puxa, eu era pior do que eu imaginava, mas não tem problema. Agora eu estou com Jesus e Jesus ensinou a não olhar para trás. Paulo ensinou a não olhar para trás. E lá da velha história do Velho Testamento, da mulher de Ló. Olhar para trás vira uma estátua de sal. Então eu esqueço o meu passado, começo a trabalhar o meu presente para ter um futuro melhor através da educação. Veja a importância da educação moral, através da evangelização infantil, das catequeses, dos estudos das crianças e dos jovens da Bíblia. Se o ser humano realmente tivesse Jesus no coração, ele não mais se preocuparia tanto em ensinar ciência nas escolas, mas ensinar moral. Ensinar a pessoa a ser boa, a fazer bem ao semelhante, a pensar no próximo, que é considerado fraqueza hoje em dia, mas foi o que Jesus ensinou. Jesus veio no passado ensinar para o presente de cada um, quando o aceita, a felicidade futura. Então, daqui muitos anos, nós vamos olhar para trás e falar, se tivéssemos seguido Jesus antes, a Terra já seria feliz. Mas nós seguimos o caminho da ciência quase que somente. Considerando que as pessoas que tendem a fazer bem aos outros são pessoas fracas, no entanto, elas são muito fortes emocionalmente. Porque tem pessoas muito fortes intelectualmente que uma saúde mental frágil as colocam como um doente muito difícil de ser recuperado. Nós vamos ver pessoas intelectualmente espertas com demências que ela não esperava, com situações graves do pensamento, com as emoções doentes. A felicidade é uma questão mental. Se eu pegar um indivíduo que apresenta questões íntimas muito graves, de rebeldia, de tristeza, de depressão, você pode dar 1 milhão para ele, de dólares. Isso não vai curar a depressão dele. Pode curar durante até ele gastar tudo, né?
mas assim, não cura a alma do indivíduo. E nós que acreditamos na sobrevivência da alma, todo cristão que acredita na sobrevivência da alma, sem exceção, ele deveria se interessar pelas virtudes da alma e não do corpo. Então, isso que nós falamos agora representa apenas um comportamento, né, do nosso, né, do ser humano, vamos dizer assim, um comportamento que está associado. Eu preciso sair aqui da. Aqui, dá um X, né? Isso aqui. Obrigado. Onde? Vai dar certo, tá vendo? Que eu passo aqui para ele. Parei de compartilhar aqui. Eu vou até sair daqui. Não preciso mais desse lugarzinho, sair do estudo. Então, quando nós vamos retornar aqui, ó, para a visão daquilo que Jesus falou, nós podemos então compreender tranquilamente. Eu não sei o que eu fiz aqui, eu vou ter que voltar para. Você fechou o Novo Testamento. Eu fechei o Novo Testamento, vou abrir o Novo Testamento. Mas o que está escrito ali significa claramente que nós não nos conhecemos. E então nós somos convidados a nos conhecer. Jesus nos convida a nos conhecer. Quando ele pede para que a gente trabalhe as virtudes dentro de nós. Nós somos convidados por Jesus a sermos melhores. E ele fala isso de uma maneira muito amorosa. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, pois meu fardo é leve e meu jugo é suave. Jesus fala através do exemplo, do amor. A filosofia é dolorosa, ela machuca a gente, né? Muitas vezes a gente tem que entender que o Cristo trouxe amor acima de tudo, né? E que se o Cristo trouxe amor acima de tudo para nós, evidentemente que nós também precisamos aprender a agir com amor, né? Agir com serenidade, conosco e com as pessoas de uma maneira geral. Então observa aqui, ó. Não confiava neles. Quem que eram eles? Os homens, porque conhecia todos. Ele sabia do nosso eu íntimo, a gente não sabe. Cabe a nós trabalhar com esse eu íntimo, né? Ninguém precisa testificar do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. Veja que nós vamos começar a ter o estudo da psicanálise, segundo Freud, a partir do ano de 1900, porque ele começa a estudar um pouco antes, mas a partir de 1900 ele começa a dizer que ele começou a falar da psicanálise e a fazer a análise da mente do indivíduo de uma área que era desconhecida. Então, as mulheres, os homens também, eram doentes mentais e ninguém reconhecia, era chacota. Até hoje nós temos isso nós temos um problema seríssimo de saúde mental na sociedade. Como isso é invisível aos nossos olhos, disse para mim uma psicóloga, a gente não dá valor. A pessoa não é aleijada, ela não está com problema físico, a gente não dá valor. Então, o que acontece? A gente não sabe das dores morais do outro, não é mesmo? E nós precisamos entender. O amor ao próximo nos leva a isso. Algum comentário queiram fazer sobre o final do capítulo 2? Vamos começar o capítulo Boa 3. noite. Oi? Boa noite, Renata. Oi, Renata, como vai? Seja bem-vinda, fica à vontade. É só um comentário que quando você falou referente a que a menina não conseguia fazer determinada coisa porque foi bloqueado. Eu tive um episódio que quando minha mãe faleceu, a última coisa que ela comeu junto comigo foi um ovo. E desde então, agora recente, depois de um tratamento, que eu fui ver o porquê que eu não comia ovo, não comia de hipótese alguma, nada que levava ovo. Não conseguia comer. E aí que eu fui entender o porquê.
né? Então, assim, esses estudos remetem muito episódios do que eu já vivenciei. Isso tá ajudando bastante. É só para poder dar um exemplo. Muito bem-vindo, Renata. O que você acabou de falar foi um típico caso de processo psicanalítico, né, em que nós recalcamos uma memória que nos machuca, depois de um certo tempo ela aparece. Quando a gente vai fazer análise de nós mesmos, sozinhos, ou com a ajuda de um psicanalista, de um amigo, de um terapeuta, aí a gente consegue entender o processo, nós conseguimos melhorar. O que nos leva a entender que quando nós começarmos a reconhecer os nossos vícios e entendê-los, a gente começa a melhorar. Sim, Aí nós vamos perceber assim, ó, vamos contar uns casos que aconteceu, que eu acho que todo mundo passou por isso. Olhava para uma pessoa, achava aquela pessoa arrogante. Conheceu a pessoa e falou assim, nossa, mas você é tão diferente do que eu pensava, só porque a pessoa via, né? Você não é arrogante? Ela falou, não, mas eu nunca fui arrogante. Mas você fica com uma cara assim, mas é porque eu sou uma pessoa triste, eu sou deprimida. E a gente julga porque olha para as pessoas e a gente toma decisões sem conhecê-lo, né? Então, muitas vezes você tem um indivíduo que tem um problema de interação social, que ele é visto na sociedade como aquele que não cumprimenta ninguém, ou muitas vezes nós pegamos pessoas muito míopes que não cumprimentam ninguém, a pessoa passou na rua, não me cumprimentou, tá cheio de raiva, ela não te enxergou. Então, nós temos situações muito importantes para analisarmos dentro de nós, antes de julgarmos. Aí nós vamos lembrar, né? Mateus, lá no capítulo 8, não julgueis para não ser julgados, porque com a medida com que julgardes, também sereis julgados. Agora, não sei se o capítulo 8 é o 7 de Mateus, resolve isso agora. Olhando aqui na minha bibliazinha, eu acho que é o capítulo 7, que eu me enganei. 6, o final do Sermão da Montanha é o capítulo 7. Não julgueis para que não sejais julgados. Versículo 1. Porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Quando nós começamos a medir a nós mesmos, a olhar para dentro de nós vamos começar a enxergar os outros com mais amor. Nós não vamos acusá-los tanto, nós vamos ter piedade da gente, porque a gente vai ver quanto que é difícil sair de um vício, de sair de um comportamento arraigado para poder mudar o comportamento. A gente enxerga nos outros aquilo que a gente já fez e fala, meu Deus, tive que lutar tanto para sair disso e a pessoa está começando. Assim como a gente tem dificuldade de enxergar, quando a gente está pagando uma dívida nossa, sendo maltratado pelos outros, muitas vezes a pessoa fica triste e acha que o outro é forte. Na verdade, o coitado está arrumando uma dívida para pagar depois. E a gente já está pagando perante Deus. Por isso que os santos, né, como São Francisco de Assis falava, é melhor amar que ser amado, perdoar do que ser perdoado, pois é dando que se recebe. Então, quando nós começamos a enxergar em nós aquilo que nós somos, isso requer sabedoria. Veja só, vou repetir Cora Coralina. Lendo muitos livros, nós temos o saber, mas a sabedoria se aprende com a vida e com humildade. Sabedoria é diferente de saber. Nós podemos ler muito, aprender muito e saber muitas coisas, mas a sabedoria é para a vida. É coragem de nós olharmos para dentro de nós para enxergarmos quem nós somos. Isso não é algo simples de fazer. Isso é algo bastante complexo. É doloroso, mas a vitória disso nos dá um poder imenso, que é o poder que nós ainda não temos, que é de controlar a nós mesmos. A gente não consegue se controlar, não. Quantas vezes você, nossa, eu não queria ter falado? Falou. Mas você não dá conta de se controlar? Não. Vai controlar o quê, então? Né? Se você não consegue controlar a sua própria mente, onde que está a felicidade, de fato? Em fatores exteriores ou em nós mesmos? Quando nós conseguimos, diante de qualquer momento, estar em paz. E Jesus ensinou, ora, faz o bem, você vai estar em paz.
Seja caridoso, bondoso com os outros, faça aos outros que gostaria que te fizessem. Igualdade, contrário da iniquidade. Aí nós vamos ser felizes. Mas amanhã não dá tempo não. Eu queria acordar amanhã sendo um anjo. Não vai ter jeito, porque eu preciso passar por experiência, por muito tempo ainda, eu preciso enxergar muita coisa e vencer um passado profundo muito difícil. Eu conheço meu passado profundo? Não, tenho estudado. O que que eu sei que ele é difícil? Ué, os espíritos estão falando, eu olho para os meus sentimentos íntimos desde quando eu era criança, e eu entendo, acredito neles. Então eu tenho um passado difícil, não tem jeito de ser anjo sem resgatar meu passado. E outro, imagina que Deus me desse essa capacidade. Vou ser anjo amanhã. Uma saudade que ia sentir dos meus amigos, né? Não poder tocá-los, abraçá-los, conversar com eles. Não dá, não. A pessoa medíocre igual a gente tem que, ainda durante muito tempo, trabalhar conosco, trabalhar os nossos sentimentos, purificá-los, através do amor ao próximo, através de nos colocarmos no lugar do outro. E assim, passo a passo, devagar, nos ajudando uns aos outros, vamos a terra inteira. A terra inteira, toda a humanidade vai se tornar anjo um dia. E todos juntos. Então, o amor de Deus e a beleza da evolução, ela tem um significado que nós ainda não compreendemos. Mas tudo que vem de Deus é perfeito. Tudo que está na natureza, que nos ensina a ser melhores ao amar o próximo, é perfeição, beleza e felicidade. Questão que nós olhamos tanto para dentro de nós, que a gente esquece de olhar à nossa volta. Nós olhamos tanto para nós mesmos que nós esquecemos de enxergar a beleza que nos envolve, a perfeição da criação, da chuva, da paisagem, do sol que nos aquece, do ar que respiramos, tudo de graça. Nós nem agradecemos a Deus, Senhor, obrigado pela cota de ar de hoje. Eu que sou meio narigudo, tenho que agradecer mais ainda. Senhor, muito obrigado pela taxa de sol de hoje. O indivíduo tem lá, uma criança nasce com icterícia, recomenda-se para ela sol das 9 às 10, junto com chá de picão, não é assim? O indivíduo tem problema de vitamina D, toma sol, está melhor. Hoje a gente tem sol aí, mas está tomando comprimido de vitamina D porque a gente não vai para o sol. O sol que fomenta a vida na Terra. Os nossos olhares ainda estão muito voltados para nós mesmos, voltados para o nosso egoísmo. E aí a gente não tem conseguido olhar com amor para tudo que nos envolve. Mas olha só a beleza da pessoa que está do nosso lado que nos envolve. Aquele ser, aquela criatura de Deus foi feita e colocada ali para nos amar e para nós amarmos. Passemos então a principiar por nós mesmos as responsabilidades perante o nosso Pai Celestial. Analisando do meu ponto de vista, eu preciso amá-la. E se ela não me amar, aí é problema dela. Então é bom levar para o centro espírita para ver essas coisas, ver se ela me ama também. Mas olha só que coisa interessante. O amor, ele precisa partir do indivíduo. E aí ele começa a se sentir mais feliz amando. Mas eu sou maltratado. Jesus o foi e não devia nada para ninguém. Ah, mas as pessoas não gostam de mim. Mas, gente, que coisa boa. Num mundo igual hoje, se alguém não gosta de você, é porque você está no caminho certo. Se a maioria não gosta de você. Porque fazer o bem hoje está difícil. Foi uma certa chacota, né? Vamos colocar aí o termômetro dentro do que nós falamos. Mas o mundo aplaude o bondoso? Não, o mundo abre as portas para o vicioso bem vestido e rico e fecha as portas para o honesto mal vestido e pobre. Então, o mundo ainda não é o reino do Cristo. Devemos entender que a busca das virtudes requer de nós alta coragem, alta determinação, requer um esforço muito grande e íntimo, e cujas recompensas também são íntimas.
As pessoas não vão nos aplaudir por nós cumprirmos o nosso dever moral de fazer uma oração para quem precisa, mas o nosso íntimo vai. As pessoas não vão olhar para a gente e falar como ele está se esforçando para ser bondoso, mas Deus vai. E aí sim é uma questão de foro íntimo ser melhor. E a sociedade que receba de nós o amor que lhe devemos. A todos aqueles que nos envolvem. E cabe a nós a transformação íntima para que a sociedade se transforme. Isso a doutrina espírita nos ensina sobejamente. A doutrina espírita repete o Cristo com outras palavras: fora da caridade não há salvação. O Cristo vem até nós pelas palavras dos mártires que sofreram e que um dia, abandonando o Cristo, tornaram o caminho do bem, passando por tribulações difíceis, como os santos e os vários espíritos que escreveram nas obras da codificação e pela mediunidade santificada por ele mesmo, o Chico Xavier. O Cristo então vem através da dor daqueles que voltaram para ele, de suas experiências, para mostrar claramente de que os seus braços estão sempre abertos para receber todos nós que queremos melhorar. Vamos transformar nós mesmos naqueles que vão levar Jesus às consciências necessitadas, às pessoas que precisam de um sorriso, de um abraço, de um aperto de mão, às pessoas que precisam de uma voz amiga, de uma conversa que, quando tende no grupo a degringolar para a maledicência, nós lembremos de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós lembremos das sábias palavras dos seus evangelhos, da doutrina santa. E se nós tivermos que nos calar, que no silêncio haja uma oração íntima, e aí sim os bons espíritos virão e tocarão aquele grupo, e de alguma forma, por mais que a gente não enxergue, mesmo a conversa continua, talvez alguém ali tenha o merecimento de se arrepender e começar a mudar de atitude, porque uma prece em silêncio nossa chegou aos ouvidos do Criador. E ele, que tudo sabe, tudo vê por seu amor infinito, pediu para que um dos seus anjos, dos seus ministros, viesse naquele local e tocasse o coração de um dos seus filhos que estivesse preparado para iniciar o processo de redenção através de um remorso tão importante. Porque nós não vamos melhorar sem nos arrependermos. E só nós nos arrependeremos se conhecermos a nós mesmos, enxergando os erros que tem em nós. Então conheceremos a verdade sobre nós mesmos e ela nos libertará. Jesus nos abençoe. Eu vou fazer a prece final. Se alguém tiver algum comentário, fica à vontade. Li aqui, Wilson. Para nós é, de fato, essa vergonha. Mas agora nós já vamos trabalhar, isso vai passar. E vamos juntos levar o reino do Cristo a todos aqueles que necessitam e estão à nossa volta. Nenhum comentário? Vamos orar, então. Cristo de amor e bondade, não nos abandone jamais. Não deixe que os nossos corações se esfriem depois das palavras da verdade que vem do teu santo evangelho, mas antes seja aquecida em nosso sentimento mais puro, de amor e devoção ao Pai Celestial, para que as ações desse sentimento sejam transformadoras em nós inicialmente, e que a nossa vontade e a nossa fé se transforme em esperança íntima e para aqueles que em sofrimento silencioso, pois a mente do vicioso tortura constantemente, que ele receba a água que dessedenta aquele que está com sede de evangelho, e que sejamos arautos da sua vontade, trabalhadores da última hora, levando o teu amor
para a sociedade tão necessitada, para aqueles que sofrem em silêncio intimamente, e que é mais difícil para aqueles que sofrem sem saber que estão em alto sofrimento, porque não há na terra um que possa ser feliz sem fazer a tua vontade, Jesus. Então te pedimos humildemente por nós e por todos que nos envolvem. E que sejamos, sim, responsáveis pela nossa encarnação, transformando-a em senda bendita, pois se não conseguimos carregar o madeiro que o Senhor carregou, podemos carregar a nossa cruz no resgate devido e no tempo certo, equilibrado e bendito, honrando os espíritos superiores que atestaram e nos auxiliam na reencarnação presente. Muito obrigado, Senhor. Até a próxima para todos. Fiquem com Deus.